Fala, comunidade da soldagem, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o seu Alex, especialista técnico aqui da Torque e faço parte do time de desenvolvimento. E hoje irei apresentar para vocês a Touch 200 ACDC Bivolt. Aqui temos o equipamento pensado para quem quer precisão e controle no processo TIG, contendo funções como TIG pulsado, rampa de subida e descida, além do seu grande diferencial, o controle da frequência e balanço AC. O equipamento conta com o processo TIG alta frequência e lift, com sua principal característica sendo a resistência e acabamento da soldagem. E também temos o processo MMA, que é o famoso eletrodo revestido, proporcionando uma maior versatilidade. No equipamento temos conectores 13 mm, engate rápido de gás, plug 2 vias para acionamento da tocha, conector 3 vias para o pedal e espiga de entrada de gás. A função TIG alta frequência permite iniciar o arco elétrico sem que o eletrodo toque na peça de trabalho, utilizando uma descarga de alta tensão. Isso proporciona maior precisão e evita contaminações do eletrodo e na peça de trabalho, resultando em soldas mais limpas e de alta qualidade. É especialmente útil para metais sensíveis e aplicações que exigem um controle rigoroso do processo de soldagem. A função TIG Lift permite iniciar a solda apenas com o contato do eletrodo com a peça de trabalho. Basta tocar levemente o eletrodo na peça e levantá-lo para realizar a abertura do arco. Agora você deve estar se perguntando, seu Alex, por que o equipamento tem a função TIG Lift, sendo que o TIG HF é muito mais prático? A importância de um equipamento ter as duas formas de abertura do arco está na versatilidade. A alta frequência proporciona maior precisão e evita contaminações do eletrodo, ideal para trabalhos que exigem alta qualidade. Já o TIG Lift é fundamental em ambientes onde a alta frequência não pode ser usada, como por exemplo, hospitais, aeroportos e estações de rádio. Ter ambas as opções em um equipamento só garante que o soldador possa adaptar-se a diferentes cenários. Para selecionar o parâmetro que será ajustado, basta clicar no potenciômetro para navegar entre as funções. O LED aceso indicará qual parâmetro está selecionado. Para realizar o ajuste, gire o potenciômetro e assim o display digital indicará o ajuste. Agora iremos demonstrar os parâmetros presentes no processo TIG. Pré-vazão de gás é o momento em que o gás de proteção será liberado antes de iniciar a solda. Isso cria um ambiente protegido ao redor do arco, evitando contaminações do metal e uma vazão de gás já estabilizada para a abertura do arco, garantindo uma solda limpa e de qualidade desde o início. Corrente inicial. A corrente inicial ajuda a iniciar o arco de forma suave, evitando choques térmicos no material e proporcionando um melhor controle do início da soldagem, principalmente em metais mais finos ou sensíveis. Rampa de subida é o aumento gradual da corrente após o início da solda. Isso permite que o calor seja aplicado de forma controlada, evitando deformações no material e garantindo uma transição suave para a corrente de soldagem desejada, resultando em uma solda mais precisa e uniforme. Corrente pico ou corrente nominal se refere à corrente máxima em que será aplicada durante o processo de soldagem. Rampa de descida reduz gradualmente a corrente final da solda. Isso evita que o arco se apague bruscamente, prevenindo rachaduras ou porosidades no material e garantindo um acabamento mais suave e controlado na finalização da solda. Corrente final é a corrente utilizada após a rampa de descida. Ela é ajustada para garantir uma fusão adequada do metal, uma solda forte e uniforme, mantendo a qualidade do trabalho até o término do processo. Pós-vazão é a liberação contínua de gás de proteção após o término da solda. Essa ação ajuda a proteger a área soldada do oxigênio e outros contaminantes enquanto o material esfria, garantindo uma solda mais limpa e evitando a formação de imperfeições. Pessoal, como vimos anteriormente todos os parâmetros e características do equipamento no processo TIG, agora iremos ver na prática a aplicação de soldagem. Então aqui eu já separei uma peça de aço carbono de 4 mm. No equipamento, selecionei a alta frequência, DC e 4T e realizei os seguintes ajustes. Pré-vazão de gás, 1 segundo, corrente inicial, 30 amperes, rampa de subida, 5 segundos, corrente pico ou nominal em 100 amperes, rampa de descida, 5 segundos, corrente final, 40 amperes e o pós-vazão em 10 segundos. Então estou aqui uma vareta de adição também de aço carbono, então bora soldar?
resultado da aplicação de soldagem TIG com todos os parâmetros aplicados durante a soldagem. O processo TIG pulsado utiliza uma corrente que alterna entre altos e baixos níveis de corrente, permitindo um melhor controle de calor durante a soldagem. Isso é especialmente útil para trabalhar com materiais finos, pois reduz o risco de deformação na peça de trabalho. Para habilitar o TIG pulsado, basta pressionarmos o potenciômetro até que o LED pulso acenda. Gire o potenciômetro, o display digital indicará ON para ligado e OFF para desligado. Aqui iremos passar pelos parâmetros de pré-vazão, corrente de início, rampa de subida e corrente pico, para chegarmos no ajuste da corrente base, que é a corrente base no processo de soldagem TIG pulsado. É o nível mais baixo de corrente durante o ciclo de pulsação. Sua função principal é manter o arco elétrico estável, enquanto minimiza a quantidade de calor aplicada à peça de trabalho. A largura do pulso no processo TIG pulsado refere-se ao tempo em que a corrente alta é aplicada durante cada ciclo do pulso. Um pulso mais longo proporciona mais calor e penetração, enquanto um pulso mais estreito oferece maior controle e menor calor aplicado. Ajustar a largura do pulso permite que o soldador adapte o processo a diferentes materiais e espessuras, melhorando a precisão e a qualidade da solda. A frequência do pulso é medida em Hz, que determina o número de ciclos de pulsação por segundo. As frequências mais altas produzem uma poça de fusão menor e mais estável, proporcionando maior controle do calor em um cordão de solda mais suave e uniforme, ideal para materiais finos e soldas delicadas. Por outro lado, frequências mais baixas aumentam a penetração e geram um cordão com ondulações mais visíveis, sendo adequadas para materiais mais espessos ou aplicações que exigem maior fusão e robustez. A escolha da frequência impacta diretamente no controle térmico, a penetração e a aparência do cordão de solda, permitindo ajuste conforme a necessidade da soldagem. Pessoal, agora iremos aplicar na prática o processo TIG pulsado. Então separei uma peça de aço carbono de 2 mm para aplicação. No equipamento, realizei as seguintes configurações. Ficou no TIG alta frequência, DC e 2P. Os parâmetros de soldagem foram 65 amperes, corrente base 20, largura 50% e a frequência 1 Hz por segundo. Então, bora soldar? Pessoal, esse foi o resultado da aplicação do processo TIG pulsado. Então uma solda bem delicada e um excelente controle térmico durante a aplicação. A soldagem TIG pulsado oferece grande flexibilidade, permitindo a união de materiais por caldeamento ou com adição de material. No caldeamento, a fusão ocorre apenas entre os materiais base, sem a necessidade de adição de material, sendo ideal para aplicações que exigem um controle térmico preciso e minimizando as distorções. Já na soldagem com adição de material, garante maior uniformidade do cordão de solda e precisão em juntas e reparos. Isso torna o TIG pulsado versátil e eficiente em diversas aplicações industriais. O TIG AC, corrente alternada, é um modo de soldagem que alterna a direção da corrente elétrica durante o processo. É especialmente eficaz para soldar metais não ferrosos, como alumínio e magnésio, pois a corrente alternada ajuda a remover os óxidos da superfície do metal, melhorando a qualidade da solda. O balanço AC permite controlar a proporção de tempo gasto nos ciclos positivo e negativo da corrente alternada. Esse balanço afeta diretamente a dinâmica do arco elétrico, influenciando na qualidade da soldagem. Um ajuste maior para o ciclo positivo gera mais calor, promovendo uma fusão mais intensa do metal base. Essa configuração é particularmente útil para a soldagem de peças mais espessas. Por outro lado, um ajuste menor para o ciclo positivo favorece a limpeza da peça, proporcionando uma remoção mais eficaz dos óxidos da impureza. Essa configuração melhora a adesão do metal e é benéfica para a soldagem em condições que exigem um acabamento superficial mais limpo e de alta qualidade. A frequência AC é um parâmetro crucial na soldagem TIG AC, determinando a velocidade com que a corrente alterna entre
entre os ciclos positivo e negativo. Esse ajuste permite um balanceamento do calor entre o eletrodo de tungstênio e a peça a ser soldada. Durante o ciclo positivo, o calor funde o metal base, enquanto o ciclo negativo remove a camada de óxido, essencial para garantir uma boa fusão e adesão do metal. Aumentar a frequência resulta em ciclos mais curtos, proporcionando maior controle do arco elétrico e a concentração de calor. Isso é útil em soldagens verticais ou em metais finos, pois minimiza a penetração excessiva e reduz o risco de distorções, favorecendo a remoção de óxido e facilitando o fluxo do metal. Diminuir a frequência leva a ciclos mais longos, promovendo maior dispersão do calor, que pode ser benéfico para soldagens em materiais espessos que requerem penetração profunda. Agora iremos aplicar o processo de soldagem em alumínio. Então aqui eu já separei uma peça de 4 milímetros. No equipamento, selecionamos as funções 2T, habilitamos o AC para alumínio e no processo TIG alta frequência. Os ajustes foram em 110 amperes de corrente, o balanço ficou em 30% e a frequência em 150 Hz. Então, bora soldar? Pessoal, então ficou assim o resultado do processo TIG na aplicação no alumínio. Também contamos com a função 2T e 4T. No 2T, considera o estilo de soldagem manual, onde é necessário manter o gatilho da tocha pressionado para realizar a solda. E o 4T, considerado semiautomático, no qual, com um clique no gatilho, se inicia a solda, dispensando a necessidade de segurar o gatilho durante o processo, dando maior liberdade para aplicações específicas e mais conforto em soldas extensas. Para finalizar o cordão, basta clicar novamente no gatilho. O pedal no processo TIG é um dispositivo que permite ao soldador controlar a corrente elétrica de forma contínua e precisa durante a soldagem. Ao pressionar o pedal, o soldador pode aumentar ou diminuir a intensidade da corrente, ajustando o calor aplicado ao material em tempo real. Isso proporciona maior controle sobre o processo, permitindo adaptações instantâneas conforme as necessidades da solda, como em diferentes espessuras de material ou em áreas delicadas. Temos a tecla de gás, que nos auxilia a verificar se o fluxo e a pressão de gás está fluindo corretamente antes do início do processo de soldagem. No processo MMA, contamos com alguns recursos que facilitam na hora da soldagem, como o Hot Start. O Hot Start facilita a abertura do arco sem a necessidade de ficar batendo o eletrodo na peça de trabalho. Esse recurso pode ser ajustado de 0 a 10. Também contamos com o Arc Force, que regula a tensão e a corrente durante o processo de soldagem para que o arco elétrico não se apague, também ajustável de 0 a 10. E por último, o Anti-Sticking, que caso o eletrodo grude na peça de trabalho, o inversor corta a tensão e a corrente para facilitar a remoção, sem danificar a peça de trabalho e o eletrodo. Pessoal, como vimos anteriormente todos os recursos do equipamento no processo MMA, agora iremos ver na prática o processo de soldagem. Então, separei um eletrodo E7018 5mm para apresentação. No equipamento, já realizei o ajuste de corrente em 200 amperes e mantive o Hot Start e o Arc Force em 10. Então, bora soldar? Pessoal, como podemos ver, o cordão estável do início ao fim durante a aplicação de soldagem. Pessoal, e como podemos ver, o equipamento está recheado de recursos para quem gosta do processo TIG, trazendo mais controle e precisão para a solda. E contamos também com a tocha TIG 26 e seus consumíveis, como o bocal cerâmico dos números 4, 5 e 6, corpo fixador da pinça de 3,2 mm, pinça do tungstênio de 2 e 2,4 mm, sua capa longa e capa curta, além de 2 eletrodos de tungstênio da ponta verde e azul de 2 mm
e não menos importante, o porta-eletrodo e a garra do terra. Pessoal, o meu muito obrigado a você que ficou até o final do vídeo. E caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato com o nosso serviço de atendimento. E Torque Solda, você merece essa força.